Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Daniel capítulo de número 6, verso 1. A Bíblia diz assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. E não se achava nele vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães, governadores, tomaram um conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Somente a fé. Pai, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que traga luz ao nosso entendimento. Pedimos ao Teu Espírito Santo que possa falar, ó meu Deus, de uma maneira profunda aos nossos corações. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, usa a minha vida como um canal para trazer ao coração do Teu povo, da Tua igreja, uma palavra que venha do Teu coração para cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, querido? Nós falamos algumas semanas atrás sobre como aumentar o nosso vigor espiritual. E nós falávamos que precisamos obedecer a palavra de Deus. Eu ministrei baseado em Tiago, quando ele diz que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Agora, além, querido, além da palavra, só existe mais uma maneira de você aumentar o seu vigor espiritual. Como é, pastor? Por meio de uma vida de oração. Mas antes de falar sobre isso, e de aumentar o nosso vigor espiritual, eu quero que você entenda, em primeiro lugar, que talvez o resultado de uma fraqueza ou da falta de vigor seja, nós falamos sobre isso naquele último domingo, seja talvez um problema de saúde. Se tratando da nossa vida espiritual, eu poderia dizer que talvez seria algum pecado que esteja na nossa vida. Às vezes nós até nos alimentamos bem, no que diz respeito à área da saúde,
mas talvez possa existir alguma coisa que roube as nossas forças, que roube as vitaminas dos alimentos que nós temos comido, e assim nós continuamos a perder o nosso vigor. Eu gosto muito de um texto, quando Jesus diz em Mateus 9,17, que não se coloca vinho novo em odres velhos. Sabe, uma coisa é você receber um vinho novo sobre a sua vida, outra coisa é esse vinho novo permanecer sobre você. Para o vinho novo vir, eu só preciso de um odre, mas para ele permanecer, esse odre precisava ser adequado, preparado. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: será que a sua vida está preparada para você receber a presença de Deus e para que ela permaneça em você? Infelizmente, muitas pessoas, elas vêm no culto, elas participam da igreja e recebem a unção de Deus em um determinado momento, e aí talvez a gente olha e pensa assim: agora vai, agora aquele fulano ele vai romper na sua caminhada cristã. Porém, daqui uns dias a gente vê que continuou da mesma forma. Por quê, pastor? Porque o odre continuou velho, a vida continuou velha como antes. E aí, querido, nada do que Deus faz na nossa vida permanecerá em nós, se o nosso coração não estiver adequado para receber o que o Senhor tem feito. E aí, infelizmente, talvez fique até uma dúvida: será que realmente o que aquela pessoa recebeu foi unção? Será que não foi uma emoção? Porque, querido, quando eu sou tocado pelo Senhor, como nós falamos aqui hoje, nós jamais seremos os mesmos. Eu me lembro do dia em que eu fui tocado por Jesus pela primeira vez, eu nunca mais fui. Agora, como aumentar o nosso vigor espiritual? Poderíamos usar aqui um exemplo de um empresário. Todo empresário, querido, em qualquer ramo da sociedade, ele deseja crescer, ele deseja que o negócio dele cresça, aumente, se expanda. Ninguém abre uma empresa para trabalhar, para simplesmente manter aquela empresa aberta. Todo mundo quer crescer. Só que crescimento requer investimento, dedicação, planejamento. E crescer, meu irmão, é sempre um objetivo, porque quem não cresce, uma hora ele vai acabar perdendo espaço. É assim que acontece. O concorrente, ele vem e ele rouba o seu espaço, porque ele quer que você pare. É assim ou não é? Em qualquer ramo. O concorrente, ele espera que você feche as portas, porque é menos um para tirar o lucro dele, é menos um para competir com ele. E na vida espiritual também é da mesma maneira. Nós precisamos crescer, nós precisamos melhorar, nós precisamos nos dedicar, porque a cada dia que passa, o nosso inimigo, ele vem para nos atacar. Satanás, ele vai se levantar, e nós precisamos estar prontos quando isso acontecer. O diabo vem, querido, para nos destruir, para nos matar, para nos paralisar, porque quando ele para um cristão, é um a menos no mundo, dando trabalho e prejuízo para ele. É por isso que o diabo tenta tanto nos tirar da igreja. É por isso que o diabo tenta tanto nos afastar do Senhor, porque é menos um trabalhando contra Ele, é menos um pregando a palavra, é menos um refletindo Jesus na sociedade. Profissionalmente, todo mundo quer crescer, mas a grande maioria das pessoas dentro das nossas igrejas hoje tem se preocupado na vida espiritual só em manter a sua vida com Deus. Muita gente se contenta em se batizar, em vir somente talvez a um culto de vez em quando. Quando passa uma dificuldade, ele às vezes até vem na oração pela madrugada, ou liga para o pastor pedindo oração.
mas quando está tudo bem, ele leva a vida tranquilamente. A pessoa, querido, não preocupa a crescer, espiritualmente falando. Me responda uma coisa, responda para você: você tem um projeto de vida? Eu acredito que você tem. Talvez você me responda: pastor, eu quero comprar isso, eu quero conhecer o exterior, quero viajar, quero tomar uma água de coco lá em Caribe, no meio dos golfinhos. Deve ser maravilhoso, né, gente? Mas e o espiritual? Será que você tem sonhos espirituais? Sonhos de ser usado por Deus? Sonhos de Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas? Não há nada de errado em você querer crescer materialmente falando, fazer um passeio, nada de errado nisso. Isso faz parte da vida, é importante, mas não é tudo. Isso não é o principal. Escuta uma coisa, querido: o seu crescimento material, ele pode até te proporcionar uma boa vida aqui nessa terra, mas é o seu crescimento espiritual que proporcionará e te garantirá uma vida eterna no céu com Jesus. Só isso. Sabe, Jesus, ele ensinou em Mateus 6,19: não ajunteis tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem. Sabe, assim como o dono de uma empresa, ele perde espaço se ele não crescer, quem não cresce espiritualmente, acaba perdendo o vigor espiritual e desanimando de seguir a Jesus. Eu já vi muito empresário mudando de ramo, porque o ramo dele, o negócio dele não foi para frente, não deu certo. Mas na verdade não deu certo porque ele não quis investir. Da mesma forma, eu já vi muito crente abandonando Jesus, abandonando a igreja, porque se contentou somente em se manter na igreja, nunca buscou crescer espiritualmente, nunca buscou aprender mais da palavra, se alimentar mais, não investiu na sua fé. E aí eu afirmo para você: tudo que não há investimento nessa vida morre, acaba. Ontem eu fui fazer um casamento, celebrar um casamento, e eu dizia para os noivos ali, falava: olha, casamento precisa de manutenção, porque até carro estraga, precisa ser levado para a oficina, tudo nessa vida estraga, tudo nessa vida, querido, precisa se dar manutenção, inclusive a nossa vida espiritual. Sabe, tudo que não há investimento acaba morrendo. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: até onde tem ido o seu compromisso com Deus? Se você analisar a vida de Daniel, nós vamos ver que Daniel, ele era cheio de vigor. Daniel era compromissado com Deus. No capítulo 1, eu falei um pouquinho no último culto. A Bíblia diz que Nabucodonosor, ele mandou o chefe do palácio reunir os jovens mais vistosos, vigorosos do reino, os jovens mais inteligentes, de boa aparência, a ponto de que aqueles jovens fossem alimentados e depois de 3 anos eles passassem a servir diante do rei. A ordem era para que eles comessem da comida e bebessem do vinho do rei, de tudo que o rei comia na sua mesa seria dado para eles. Porém Daniel, ele não quis se contaminar, não quis comer da comida do rei, junto com os seus 3 amigos. O chefe aceitou. Estou resumindo essa história, e diz a Bíblia que ele só lhe dava legumes e água. E após os 3 anos, aqueles 4 estavam mais fortes, mais cheios de vigor, mais inteligentes. Diz a Bíblia que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os demais. Tudo porque eles comeram da comida certa. Eles obedeceram a Deus, obedeceram a sua palavra, e não se importaram se o manjar do rei era mais agradável. Não,
Eles se alimentaram da presença de Deus acima de tudo. Agora, o que levava Daniel a ser tão firme na sua fé, na sua vida com Deus, no seu compromisso? Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha um compromisso diário de oração. Quando Daniel ele pede ao chefe dos eunucos para não comer, capítulo 1, verso 8 e 9, eu quero falar sobre alguns princípios aqui no livro de Daniel. A Bíblia diz que Deus deu graça aos olhos do chefe. Por quê, pastor? Porque Daniel tinha relacionamento com o Pai. Eu acredito tremendamente que antes de pedir ao chefe, Daniel pediu ao rei, ao Deus. Antes de pedir com que aquele homem deixasse, permitisse que eles se alimentassem somente daquela comida, eu acredito que Daniel orou ao Senhor e buscou a Deus, para que Deus pudesse intervir naquela situação. Então, querido, o segredo da vida de Daniel era a sua vida de oração. O segredo não vinha da comida, o segredo não vinha da alimentação em si, mas da presença de Deus que morava constantemente sobre ele, da presença que ele buscava todos os dias. Versículo 19 de Daniel 1, a Bíblia diz que Nabucodonosor declarou que não havia ninguém como Daniel e os seus amigos, que repousasse sobre eles tanta sabedoria. O vigor deles, querido, era diferente dos demais. Por quê, pastor? Porque quem tem vida de oração é diferente. Quem tem vida com Deus é uma pessoa diferente. As pessoas os veem de uma maneira diferente, porque Deus faz a diferença na vida daquele que ora. Deus faz diferença na vida daquele que tem compromisso com Ele. Observa isso nos vendavais que as pessoas passam, nos momentos de luta, de dificuldades. E aí nós vemos a diferença de quem tem uma vida de oração e de quem não ora de forma alguma. Olha para a vida de Jesus, querido. Jesus, ele dormia nas tempestades. Como? Porque antes ele havia passado horas com o Pai. Já os discípulos no meio da tempestade estavam desesperados. Por quê? Porque quando eles deviam estar orando, eles estavam dormindo. Então a nossa vida de oração determina como iremos nos comportar diante das lutas, como iremos passar por elas. E esse era o segredo de Daniel, a sua vida de oração. Daniel 2, a Bíblia diz que o rei ele teve um sonho e queria que alguém revelasse esse sonho para ele. Normalmente os magos poderiam revelar esses sonhos ao rei, poderiam passar a ele a mensagem do seu sonho, a interpretação, desde que o sonho fosse declarado. Só que aqui o rei ele pirou a cabeça. E diz a Bíblia que o rei ele decretou que não somente dessem a interpretação, mas com que descobrissem que sonho que o rei também tinha tido. Olha que coisa maluca. Está escrito em Daniel 2. Nós falamos aqui quinta-feira que Deus faz coisas inimagináveis, amém, gente? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E aí no capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz que os magos chegaram para o rei e disseram assim: olha, rei, isso que você está pedindo para nós é impossível de acontecer. Não há ninguém sobre a face da terra que possa saber o que outra pessoa sonha, a não ser os deuses que não moram conosco. É isso que a Bíblia diz. Sabe, querido, só que eles não acreditavam nem no Deus que eles serviam, que eles adoravam. Só que eles não conheciam o Deus de Daniel. Eles não sabiam do que o Deus de Daniel era poderoso para fazer. E olha a intimidade dele. Diz a Bíblia que o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e os seus amigos que estavam junto com ele, porque o rei pensava que todo mundo era igual.
Só que mais uma vez, Daniel mostra que quem tem o Espírito Santo, que quem tem uma vida de oração, é diferente de todas as pessoas que não têm. Verso 16, Daniel, ele entrou na presença do rei, e pediu ao rei que desse a ele um tempo, para que ele pudesse dar a interpretação do sonho. Daniel chega para o rei e diz: olha rei, me dá um tempo, porque se ninguém pode interpretar, eu vou falar com o Deus que eu sirvo, e o Deus que eu sirvo vai te revelar o seu sonho. Daniel sabia que Deus podia respondê-lo, e ele só precisava de um tempo. Para quê, pastor? Para orar, para buscar a Deus. Olha o verso 17 de Daniel 2, o que a Bíblia diz? Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Presta atenção. Eu falo que Deus, ele está à procura de Daniéis nos dias de hoje, amém, gente? Daniéis que estão dispostos a orar, pessoas que vão chegar diante daqueles que estão talvez com uma decisão firmada para tomar, e vão dizer: olha, espere um pouco, não tome essa decisão, porque eu vou te ajudar, eu vou orar por você. Deus pode mudar a sua circunstância, Deus pode mudar a sua vida. Verso 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Quem tem uma vida de oração e fala com Deus diariamente, além dele ser abençoado, todo mundo que está perto dele também recebe da bênção que Deus tem derramado sobre ele. Querido, quem ora, quem tem vida de oração, traz livramento para todo mundo que está ao seu redor. O seu filho pode ainda não ser convertido, mas mãe, a sua vida de oração é que tem trazido livramento para dentro da sua casa, pode ter certeza disso. Quem ora, quem tem uma vida de oração com o Senhor, livra os filhos da morte, livra os amigos da morte. Tem muita gente que é abençoada por causa da sua fidelidade e nem sabe disso. Vale a pena ser fiel a Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai entender que aqueles sábios ali, eles não serviam ao Deus de Daniel, e mesmo assim foram abençoados por causa da fé dele. Sabe, querido, eu gosto de dizer que isso aqui é o padrão que nós precisamos alcançar. Isso aqui é ser sal da terra e ser luz do mundo. É você ter uma vida tão intensa com o Senhor, que as suas atitudes, o seu comportamento refletem Cristo para todo mundo que está ao seu redor, e as pessoas passam a ser abençoadas por causa de mim, por causa da minha fé, por causa do meu compromisso com o Pai. Isso é ser sal da terra. Sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque a igreja muitas vezes não tem feito a diferença. Nós temos sido praticamente iguais, ou talvez até piores, do que muitas pessoas lá fora. A gente fala da política, a gente fala sobre o Brasil, do momento difícil que o país está passando, mas ao invés de orar, ao invés de buscar a Deus, nós vamos para a internet, nós vamos para a rede social para criticar, para falar: querido, o que isso vai adiantar? Sabe, nós precisamos entender que o que vai mudar a nação, a nossa cidade, é o poder de Deus, que só vai vir quando a igreja começar a orar como ela há muito tempo não tem orado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é o que a Bíblia diz. Só que para orar nós temos pouquíssimas pessoas, para criticar são muitos.
Então entenda que quem tem uma vida de oração, ele se torna um abençoador. Não tem problema se o fulano que está perto de mim não crê em Deus, eu reparto Jesus com ele, não tem problema não. Não tem problema se alguém que trabalha comigo, aquele camarada que vive na perdição, não tem problema, eu vou refletir Jesus sobre a vida dele, Deus vai ter misericórdia dele, através da minha fidelidade. Eu amo um texto de Atos 3, quando a Bíblia diz que Pedro e João estavam entrando no templo, e havia ali um coxo, 40 anos, que ele era daquela maneira. E aí eles olham para aquele homem que tinha pedido a ele uma moeda, eles falam: olha, nós não temos prata, não tem ouro, nós estamos quebradinhos. Mas aquilo que nós temos, nós repartimos com você. Em nome de Jesus, levanta e anda. Diz a Bíblia que naquele momento aquele homem se colocou sobre os pés, entrou para dentro do templo e começou a louvar, a exaltar. Sabe, querido, levanta e anda. As pessoas ao nosso redor, elas não estão precisando ganhar as coisas, elas precisam de Jesus. E aí eu te pergunto nessa noite, você tem Jesus para dar para alguém? Se hoje você encontrar com alguém no seu caminho para casa, você tem Jesus para dar para essa pessoa? Eu não estou falando só de pregar uma palavra para ela, estou falando de você. Você tem vida com Jesus para poder refletir Deus para esse coração que necessita de Deus. Aqueles homens não tinham dinheiro, e o problema daquele coxo nem era a esmola, porque esmola qualquer um tem para dar, mas Jesus nem todo mundo tem. Será que você tem Jesus para oferecer para alguém? A sua comunhão com Deus leva você a refletir essa presença de Jesus na vida de outras pessoas. Querido, Daniel, ele perseverava em oração, e por isso ele tinha um vigor constante sobre ele. Porque uma coisa é você orar de vez em quando, outra coisa é você perseverar. Como assim, pastor? Tem gente que ora de vez em quando a coisa aperta. Tem gente que vive em oração, em constante consagração ao Pai. E ao invés de entrar em pânico naquele momento em que o rei quer que alguém revele o seu sonho, Daniel foi orar. E o que ele fez? Ele chamou os 3 amigos dele. Deus falou com quem, querido? Deus falou com Daniel. Mas e os outros amigos? Os amigos estavam ali intercedendo por ele. Eu gosto de dizer que Daniel, ele colocou os seus amigos para interceder com ele, não por ele. Existe uma diferença nisso. Se você quer que Deus fale com você, se você quer ter uma vida cheia da presença, do poder de Deus, se você quer ter uma vida, querido, aonde Deus flua através de você, pare de pedir para as pessoas orarem por você, e peça a eles que aprendam a orar com você. Porque quando você pede para orar com você, significa que você também está orando. Só que hoje é tão fácil, né? Ô pastor, ora por mim. Pastor, lá nas suas vigílias de madrugada, lembra de mim. Pastor, pede a Deus por mim. E você? Você tem pedido a Deus por você mesmo? Você também está acordando, levantando de madrugada para orar, para buscar a Deus? Querido, o compromisso de Daniel era tão grande que o próprio Jesus, em Mateus 24:15, citou a respeito dele. Foi chegar na sua casa, leia a respeito de uma profecia que Daniel havia dado. Daniel, querido, ele foi citado por Jesus porque a vida dele glorificava a Deus. Se você observar, em todo o tempo, Daniel fez questão de exaltar o nome do Senhor. Em tudo que acontecia, ele reconhecia que era Deus que fazia na vida dele. Tudo.
Quando ele recebeu a interpretação do sonho, a Bíblia diz que Daniel exaltou a Deus. E aí um homem chamado Arioque, ele vem e introduz Daniel na presença do rei e diz assim para o rei: olha rei, eu achei um que possa dar a interpretação que você espera. Eu achei um. E quando ele disse isso, era como se ele estivesse demonstrando: eu achei um que sobre ele repousa um Deus que pode interpretar os seus sonhos. O número 1 na Bíblia, querido, significa unidade. O número 1 significa o início, o único, o absoluto, o único Deus que é digno de toda honra. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade em uma só pessoa. E quando ele falou isso, rei, eu achei um. Ele estava dizendo que sobre aquele um repousava o único Deus que é digno de toda adoração, que era o Deus de Daniel. Sabe, a minha oração é para que as pessoas dessa cidade, possam reconhecer que aqui em Pains existe uma igreja. Dentro dela existe um povo que serve a um Deus vivo e que é o único digno de ser adorado e exaltado. O rei perguntou para Daniel: Daniel, você pode contar para mim? Ele diz para ele, verso 27 e 28, olha rei, o seu sonho nem mago, nem astrólogo, nem sábio pode revelar. Aí ele pega e diz assim: mas há um Deus nos céus. Esse, ele tem todo o poder. E aí Daniel solta a revelação do rei. E tudo que o rei tinha sonhado, Deus revelou para Daniel. Sabe o que acontece? O rei, ele se põe de joelhos e diz: olha Daniel, o vosso Deus, ele é o Deus de todos os deuses que existem. Sabe, querido, quando as pessoas vão crer no nosso Deus, é quando elas de verdade verem Deus em você. As pessoas só crerão no nosso Deus, no Deus que nós falamos que cremos e servimos, quando elas verem Deus nas nossas atitudes, no dia a dia, no nosso comportamento, no nosso falar, na nossa maneira de nos comportar. Você reflete Deus? Você tem Jesus para dar para alguém? Sabe, aí entra a história do capítulo 6 de Daniel. Só sair da introdução, tá bom, querido? Amém? Nós vamos até meia-noite, amém, Luizão? Quem está animado comigo aqui, amém? Eu estou animado, amém? Dá um sorriso para quem está do seu lado. Você está animado, querido? Eu não tenho nem prata e nem ouro para te dar. Eu estou mais quebrado que arroz terceiro, querido. Mas eu tenho a alegria do Espírito Santo e eu quero repartir com você essa noite. Amém? Eu fico imaginando Davi quando ele chegou com a Arca da Aliança. Crônicas 15, se eu não me engano, a Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que Davi, querido, ele chegou saltando, dançando. Você já leu essa? Fico imaginando a alegria de Davi, bailando ali e dançando. Querido, a esposa de Davi ficou olhando para ele, falando: não estou acreditando que eu estou vendo. Mical. Infelizmente dentro da igreja está cheio de Mical. Gente que fica olhando, criticando, mas não entra no mover na presença de Deus. Sabe, escuta aqui uma coisa. Daniel, ele narra, Daniel 6, narra o momento em que ele foi jogado na cova dos leões. Era um tempo muito difícil naquela época. Eles viviam tempos difíceis demais. Mas, como sempre, e ainda eu acredito que hoje tenham, ainda haviam e existiam pessoas fiéis. E eu quero acreditar que sempre houve, sempre nós vamos ver e poder presenciar pessoas fiéis ao Senhor. Amém, gente?
Outros homens, José, ele preferiu ser íntegro e ir para a prisão do que a liberdade do pecado. João Batista, ele preferiu ser íntegro, ele preferiu perder a cabeça do que perder a honra. Sabe, um homem íntegro, querido, fiel a Deus. Daniel era esse homem que se manteve fiel, que honrou ao Senhor em meio a um tempo de pessoas encharcadas de corrupção. Tudo que não prestava tinha ali. A Babilônia tinha caído, um novo império tinha se levantado no meio deles, mas os homens que eram para fiscalizar para o rei também continuaram sendo corruptos. E aquilo incomodava aqueles homens, porque Daniel não entrava no meio deles. O rei Dario, então, ele preocupado com esse problema de corrupção, ele constituiu 120 prefeitos, administradores para o seu reino. Colocou fiscais, mas mesmo assim continuaram se corrompendo. E Daniel estava ali, no meio de toda aquela podridão, no meio de toda aquela mentira, no meio de toda aquela enganação, para mostrar que é possível ser íntegro, mesmo vivendo em lugares como esse. O mundo está do jeito que está hoje, sim. Nós temos visto corrupção para todos os lados, mas ainda é possível ser íntegro em meio a uma geração tão corrupta como nós temos hoje. Daniel se manteve íntegro, e ele não negociou seus princípios em momento algum. Eu falo que a vida dele, querido, prova que um homem pode ser íntegro, fiel a Deus, mesmo quando ele está sendo perseguido, caluniado, mesmo quando ele tem todas as oportunidades de mentir, de se engrandecer. Sabe, e o versículo 4 diz que eles procuravam uma ocasião para acusar a Daniel. Eles tentavam de todas as formas, pegaram ele no seu ponto forte. Em que, pastor? Sua vida de oração. Nada encontraram para atacar a sua vida moral, não tinha como pegar Daniel. Só que eles sabiam que Daniel era um homem de oração. E aí o que eles fazem? Bajularam o rei e falaram assim: olha, rei, aprove uma lei que no prazo de 30 dias ninguém pode orar, buscar, servir a outro a não ser o Senhor. Isso vai ser muito bom para o seu reinado. Você vai ser engrandecido, todo mundo vai te ver como Deus. Olha que coisa maravilhosa. E aí, quando o rei viu o que ele tinha feito, o que ele tinha assinado, ele se tornou refém do seu próprio orgulho, porque ele viu que aquilo que ele fez foi a causa de toda a perseguição que se colocou sobre Daniel. E segundo a lei dos medos e dos persas, que nós lemos nesse texto, nenhuma lei poderia ser revogada quando ela era aplicada, assinada, nem mesmo pelo próprio rei, enquanto não terminasse o prazo dos dias dela. Olha que coisa terrível. O rei fez o decreto: quem não me adorar será lançado na cova. O que Daniel faz? Daniel foi orar a Deus. Daniel não se intimidou. Daniel não teve medo do rei e nem das outras pessoas. E isso aí enfureceu aqueles outros. Eles denunciaram a Daniel e eles colocaram a oração como sendo algo ilegal naqueles dias. Sabe, querido, que batalha que Daniel passou, fica imaginando. Só que até hoje a vida cristã continua sendo uma batalha constante. Em todos os momentos da igreja foi assim e vai continuar assim. Não é fácil orar. Não é fácil viver uma vida de oração. Não é fácil, querido, me manter fiel. Em primeiro lugar, a oração ela incomoda o inferno. Então, quando você começa a orar, pode preparar, porque
o diabo vai ficar incomodado, é normal. Agora, viver com Jesus é uma renúncia diária da própria vida, é uma caminhada dolorosa às vezes. O próprio Jesus passou por isso. Deus permitiu com que Jesus tivesse que carregar, levar a cruz, para mostrar para cada um de nós que existe uma caminhada até o propósito final de Deus para nós. Todos nós vamos passar momentos assim. Sabe, cada um tem a sua cruz e eu não posso carregar a sua. Cada um de nós temos coisas a aprender, a amadurecer, a crescer. Só que você tem a opção de escolher. Jesus, ele faz uma colocação em Mateus 16, 24. Aquele que quiser vir após mim. Ou seja, ele não vai obrigar ninguém a andar com ele, a segui-lo, a caminhar com ele. É uma decisão sua. Você escolhe se você quer se manter fiel a Deus. Pastor, mas eu tenho que carregar, a cruz está pesada, é uma renúncia grande demais. Ele te ajuda, ele te fortalece, mas não pare no meio do caminho. Se é difícil para você, é difícil para todo mundo. Não é só você que passa lutas, não é só você que passa dificuldades, todos nós que aqui estamos, passamos. Só que a escolha de desanimar, de desistir, também é individual. É de cada um de nós. Quem quiser seguir a Jesus, também vai ter uma cruz para carregar. Em todo o tempo. Por que não dizer dos amigos de Daniel? Daniel passou pela prova dele, e Daniel venceu. Daniel foi jogado na cova dos leões. Porém, no capítulo 3 de Daniel, a Bíblia diz que os amigos de Daniel também tiveram uma prova, e eles tiveram também que passar por ela e provar sua fidelidade. Diz a Bíblia que Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro, e quem não adorasse essa estátua seria jogado na fornalha de fogo ardente. Sabe uma coisa muito importante que eu aprendo aqui nesse texto, querido? É que eu e você precisamos andar com pessoas que são capazes de fazer tudo para agradar a Jesus. De andar com gente melhor do que a gente. Querido, Daniel era esperto. Olha os 3 intercessores dele aqui. Os 3 intercessores de Daniel era camarada macho, que estava disposto a ir até para a fornalha para honrar Jesus Cristo, para honrar a Deus. Sabe às vezes por que sua vida não vai para frente? Por que sua vida não caminha? Por causa das pessoas que você tem feito aliança com elas no meio do caminho. Tem muita coisa na nossa vida que não vai, por causa das alianças que temos, das pessoas que nós trazemos para perto. Olha os camaradas que Daniel tinha perto dele. Camarada de oração. Homens que amavam a Deus, estavam dispostos a morrer do que negociar a sua fé e os seus princípios. Que coisa maravilhosa. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor fez outro decreto. Olha, quem não adorar e não respeitar o Deus deles, vai ser despedaçado. Porque o Deus desses 3 é o único Deus. O Deus deles é o único digno de ser adorado. E aí no capítulo 6, Daniel, ele também não foge. Ele continua a orar como ele costumava fazer em todo o tempo. Tudo mudou, mas Daniel não mudou. E aí eu penso que a verdadeira cova dos leões de Daniel, na verdade, começou lá dentro do quarto dele. Ali foi o Getsêmane de Daniel. Porque com certeza Daniel foi tentado a desistir. Ele sabia o que ele tinha que enfrentar. Querido, eu tenho certeza que pensamentos vieram na cabeça dele para tentar voltar atrás. Que problema tem você ficar 30 dias sem falar com o seu Deus? Eu acredito que o diabo soprou isso na cabeça dele.
Olha, Daniel, que problema tem durante 30 dias você não ser fiel, você não se demonstrar a sua fidelidade nos dias de hoje? Que problema tem você, jovem, manter uma relação sexual com o seu namorado? Você já está noiva, você já vai casar, fica tranquila. Que problema tem você de vez em quando participar de eventos mundanos, de uma festinha, de alguma coisa? É só de vez em quando. Querido, é claro que Daniel foi tentado, e eu falo que a integridade dele não livrou ele da cova dos leões, mas Deus o sustentou em todo o tempo, dentro da cova. Sabe, querido, ainda que você morra por causa da sua integridade, a Bíblia diz que bem-aventurados, felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Felizes são aqueles que honram a Deus, ainda que passem por provações. Como é que Daniel, pastor, enfrentou aquela situação? Daniel mantinha uma vida de oração. E como é que ele orou? Do mesmo jeito que ele sempre orava. Eu aprendo em primeiro lugar que a oração de Daniel, ela foi constante. Como assim, pastor? Daniel, ele tinha o hábito de orar. Ele não suspendeu a sua prática de oração. A oração de Daniel, querido, foi algo regular, porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele não se escondeu e nem diminuiu o ritmo de oração que ele sempre teve. Escuta uma coisa, meu irmão, você tem um momento diário de oração? Você tem um momento diário de meditação na palavra de Deus? Sabe, Daniel, querido, ele não foi poupado dos problemas, mas nos problemas. Mudaram até o nome deles. Um dia eu vou falar sobre isso aqui, eu não tenho tempo hoje. Mas como resultado de tudo isso, sabe o que é que acontece? Mais uma vez, o rei, dessa vez o rei Dario, ele faz um decreto, Daniel 6:26. Abre aí a sua Bíblia, se você tiver com ela aberta. A Bíblia diz assim: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até ao fim. Percebeu que todas as vezes que Deus operava alguma coisa, um decreto era feito? Você observou isso? Tudo que nós falamos, sabe por quê? Porque o povo, querido, só respeita leis que foram escritas. Porque aquela própria lei, ou ela condena, ou ela justifica as pessoas. Como assim, pastor? Deus nos deixou um decreto, está aqui nas minhas mãos. Isso aqui é a lei de Deus. Isso aqui é a lei escrita de Deus, a sua palavra, para que pudéssemos saber o que fazer e o que deixar de fazer. Está tudo escrito aqui. Agora, a escolha é sua. Porque da mesma forma que essa lei te justifica, essa lei também te condena. Da mesma forma que essa lei te ensina sobre graça, ela te ensina também sobre o que há de acontecer com aqueles que abusam da graça. Porque nós já ouvimos, e eu já preguei aqui, graça não é uma maneira de me forçar e de me incentivar a permanecer no pecado. Não é dessa maneira. Se você observar, querido, através de Daniel, 120 províncias souberam que um homem foi capaz de dar a vida dele pelo Deus que ele acreditava e servia, e que esse Deus o livrou da cova dos leões. 120 províncias, por causa da atitude dele, foram abençoadas e reconheceram que o Deus de Daniel era o único Deus digno de ser exaltado e adorado.
Sabe, será que a sua família poderia dizer que depois que você passou a servir a Cristo, alguma coisa mudou na sua vida? Daniel, através dele, 120 províncias inteiras reconheceram Deus como Senhor, porque viram que ele foi capaz de morrer pelo Deus que ele pregava. Alguém da sua família pode ver Jesus em você? Sabe, às vezes eu penso que nós estamos tão longe disso, porque nós não somos capazes de abrir mão talvez de um vício, nós não somos capazes de abrir mão de um programa que agrada a Deus, de uma festa, nós não somos capazes de abrir mão de coisas que desagradam a Deus, quanto mais dar a nossa vida por Ele, como Daniel deu, como seus amigos deram. Sabe, meu irmão, as pessoas, elas não crerão naquilo que você prega, até que você esteja disposto a renunciar toda a sua vida por aquilo que você prega. Jamais. Então, querido, não pare de orar, se alimente de Deus todos os dias, porque toda vez que o inimigo tenta te interromper, é porque ele quer cortar o seu relacionamento com o Pai, ele quer te afastar da igreja, ele quer te afastar de Deus. E eu não sei você, mas tudo que eu vivi e tenho vivido até hoje tem sido conquistado através de uma vida de oração. Sabe, eu estou muito longe de viver o que eu tenho, o que eu quero viver com Deus, mas eu tenho tentado. E eu tento me esforçar para buscar Deus, para orar, para eu ter vigor de Deus para repartir com você. Porque eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas pelo menos eu preciso ter Jesus para oferecer para vocês. Eu preciso que quando você chega aqui na igreja, no culto, você encontre uma palavra, um alimento espiritual para você sair daqui renovado, fortalecido. É por isso que eu me esforço para orar. Às vezes eu estou cansado, mas eu tento, eu me esforço. Tem dias, eu não sei se você sente isso, mas tem dia que me dá uma saudade de Deus. Você já sentiu isso? Tem dias que eu acordo com aquela vontade de falar com Jesus, aquele desejo no coração de vir correndo para a igreja, de passar quantas horas eu puder com Jesus, me alimentando dele, lendo a Bíblia, orando, escutando um hino, me humilhando, me ajoelhando, buscando a Ele. Ah, se todo mundo entendesse isso, como seria mais fácil. Se todo mundo vivesse isso, como seria mais fácil. Sabe, assim como Daniel, nós precisamos manter uma vida de oração. Eu preciso que você também ore muito pela vida do seu pastor, amém? Daniel, ele tinha 3 intercessores. É muito importante que você ore por nós, porque como tem sido desafiador ser pastor nos dias de hoje. E aí eu quero caminhar para o final, te dizendo o seguinte: é impossível você ser um cristão cheio de vigor se você não tem uma vida firme de oração com o Pai. A pergunta que eu te faço, querido, é: o que você vai fazer com essa palavra? Eu gastei horas estudando, orando, meditando para compartilhar essa palavra com você. Agora a escolha é sua. O que é que você vai fazer? Você vai sair daqui e vai continuar com a mesma vida, ou algo vai mudar? Que tipo de cristão você é, querido? Alguém que vê a oração como uma maneira de solucionar os seus problemas, ou como uma maneira de se relacionar com o Pai? Eu falei no início que nós vivemos uma das épocas mais difíceis na igreja, e eu falo isso com toda certeza,
Nós vivemos uma época em que os cristãos estão cada vez mais fracos na sua comunhão. Por quê, pastor? Porque não oram, não buscam a Deus, não se consagram. Oram de vez em quando. Não tem vida com Deus porque não faz isso todos os dias. Ah, pastor, eu já estou velho, eu estou cansado. Não sei se você sabe, mas Daniel, no capítulo 6, aqui nesse período em que ele orava 3 vezes por dia, Daniel tinha entre 85 e 90 anos de idade. Idade não é desculpa para buscar Deus, amém, gente? Entenda uma coisa, aos quase 90 anos, Daniel orava 3 vezes por dia, e mantinha uma vida viva de oração. Agora, como é que nós queremos ter vigor se não lemos a Bíblia? Se não oramos, não buscamos a Deus, se dependemos de mensagens. Tem gente que lê a Bíblia só nos textos que ele recebe no WhatsApp todo dia. Isso não é ler Bíblia. Meditar, ruminar, aprender das Escrituras é você pegar esse livro aqui, ó, pegar um papel, uma caneta, grifar, anotar. E a gente fala, e muitas pessoas ainda não entendem. Sabe, às vezes eu fico pensando, e aí eu quero terminar, porque tem muita gente que se diz, está cheio da unção de Deus, às vezes vem para o culto, canta, chora, sente a unção, cai no chão às vezes. Mas entenda, existe uma diferença de unção e emoção. Porque a mesma unção que me derruba no chão, ela tem que me transformar quando eu levanto dele. Escuta uma coisa, querido. Se eu caí no chão e levantei do mesmo jeito, não passou de emoção. Quer exemplos disso? Ezequiel, ele foi derrubado, mas ele se tornou um grande profeta. Quer outro exemplo disso? Moisés, o poder que derrubou Moisés fez ele ver Deus pelas costas. Quer outro exemplo disso? Paulo, que naquela ocasião ainda era chamado de Saulo, caiu diante do poder no dia em que ele encontrou com Jesus. Só que quando ele se levantou, ele se tornou o maior de todos os apóstolos e o maior implantador de igreja. O mesmo poder que me derruba é o mesmo poder que me transforma. Se você cai, rodopia, e eu não tenho nada contra isso, eu acredito em tudo. Não estou aqui para julgar e falar se é de Deus ou se não é, você que sabe. Só que não adianta cair, não adianta eu falar que sou cheio da unção, se a unção que eu digo que eu tenho não gera transformação no meu caráter. A unção de Deus em mim me faz ser um pai de família melhor, me faz ser um ser humano melhor, me faz ser um cristão melhor. Eu quero terminar por aqui. Até onde vai sua comunhão com Deus? Será que você tem buscado a Deus todos os dias? Será que você tem uma aliança com Deus? Se você não tem, eu quero desafiar você a sair daqui hoje e a começar a construir essa aliança. Fica de pé no Senhor.